Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso Cruzeiro campeão mineiro. Depois de 6 anos, o Atlético foi ex-campeão, tentava o hepta, mas quem tem KJ tem tudo, né? E o KJ vai estar com certeza nos 2 amistosos aqui nos Estados Unidos, dia 26 lá em Boston contra a França e dia 31 contra a Croácia lá em Orlando, né? A gente vai acompanhar com toda certeza. Não sei se eu vou a Boston não tenho muito prazer de ver a seleção jogar longe não, mas como Orlando é aqui pertinho, tudo bem. Mas Cruzeiro ontem campeão mineiro. Eu quero colocar na roda, não sei se o Regis já chegou aí, Rodrigo, e quero colocar, vou colocar as declarações do Tite, né, do Pedrinho, dos jogadores, porque a impressão que eu tenho, ouvindo alguns passa-pano e alguns baba-ovos, é de que o Cruzeiro ganhou Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. A impressão que eu tive hoje, quando eu vi alguns comentaristas, foi essa. Porque o Cruzeiro jogou um péssimo futebol no campeonato inteiro. Ontem foi menos ruim do que o Atlético Mineiro, a não ser que alguém tenha visto um jogo diferente do meu, né? Ah, o Cruzeiro foi superior ao Atlético. Não, ele foi menos ruim, porque o jogo foi horroroso, gente. Foi um dos piores clássicos da história, né? Aqui, ó, Beto Silva, o Cruzeiro foi gigante, mesmo assim fora Tite. Então foi um dos piores clássicos da história do futebol mineiro que eu vi na vida. E o Regis ontem concordou comigo e muita gente. Então o Cruzeiro não mudou nada da vitória que ele teve com o Atlético ontem para cá. Para mim nada mudou. O que mudou é que o Pedrinho e o Pedro Júnior mereciam demais esse título. Por tudo que eles têm feito no Cruzeiro, né, ao longo desse período em que eles são donos. Eles se mereciam, né? Porque o título mineiro não vale nada, mas para eles vale muito. É o primeiro título deles como gestores. Quebraram a hegemonia do Atlético, isso foi muito importante, né? E levantaram a taça. Agora, a impressão que eu tive hoje, vendo alguns comentaristas, é de que o Tite tinha ganho Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Essa foi a impressão que eu tive. Talvez eu esteja errado, né? O nosso Caio Rezende, que horrível as 2 equipes ontem no Clássico, em jogo sem emoção nenhuma. Um jogo de 2 chutes a gol. Uma do Kaique, que o Everson defendeu, um do Lucas Silva para fora e a cabeçada, 3, e a cabeçada, no gol mesmo, um chute no primeiro tempo do Kaique e no segundo tempo a cabeçada do Caio Jorge, que foi o gol. O Atlético não deu um chute a gol, o Cássio saiu limpinho do gramado, só não saiu limpo porque teve aquela porradaria, aquela coisa horrorosa, que a gente vai mostrar aqui também. Então, sinceramente, eu não sei, sabe, as minhas críticas ao Tite, elas continuam. Se alguém me provar que o Tite nos últimos 11 anos fez um belo trabalho, estou aqui para que me mostrem, porque ele foi para a seleção em 6 anos, deixou terra arrasada, no Flamengo deixou terra arrasada em 10 meses, e esses são os últimos trabalhos dele, né? Desde 2016 na seleção brasileira. O último título dele foi com o Corinthians em 2015, um brasileiro. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Talvez uma vitória no Campeonato Mineiro, para alguns, tenha colocado o Tite no patamar lá de cima. Realmente eu não entendo. Ganhou o Campeonato Mineiro, mas não convenceu, futebol muito ruim. Sandro Pedro, é o que eu vi também, Sandro. O que eu vi no futebol de ontem foi isso. Um Atlético horroroso. Olha, esse domingo vai ter muito trabalho, hein, no Atlético, porque o time é muito ruim. O time que tem Dudu, Bernard e o Scarpa no banco é sacanagem. O cara põe Bernard, Dudu e põe o Scarpa no banco. Igor Gomes, gente, que jogador horroroso. Ele entrou substituindo o garoto Cissé que se machucou e foi substituído no segundo tempo. Que jogador horroroso, gente. O Atlético não pode chegar a lugar nenhum com esse time aí. Mas não pode mesmo, sabe? Então o Cruzeiro ganhou de um time horroroso, jogando futebol pobre, não viu o Cruzeiro fazer nada. Nada. Se alguém viu algum jogar, o Cruzeiro jogar, o Emerson pegou tudo ontem. Não foi isso que eu vi, né? Cleiton Helder, Jaircy, o jogo na final do Mineiro foi muito ruim. Claro, todo mundo viu isso. Mas tem comentarista aí, baba-ovo e passa-pano, dizendo que o Tite. As minhas críticas vão continuar como elas sempre existiram. Não a pessoa que eu não conheço nem quero conhecer, mas ao treinador, que para mim é fraco, é ultrapassado, não se reciclou e não se modernizou. Agora, fico feliz pelo título, mandei mensagem para o Pedrinho e para o Pedro Júnior, eles agradeceram. Feliz por vocês, por terem ganho o título, porque vocês merecem, por tudo que vocês fazem pelo Cruzeiro.
A realidade é só essa. E a torcida tem que estar feliz por eles. Porque o Pedrinho salvou o Cruzeiro da falência, porque ele comprou o Cruzeiro, porque o Pedro Júnior faz um trabalho muito bacana. Então tem que estar feliz por eles. Por eles. Porque o jogo ontem foi horroroso, gente. Além da pancadaria no final, que imagens que, né, circularam pelo mundo inteiro, uma vergonha. William Galberto, o jogo foi horroroso, sem jogada, sem nada, time normal, ganhou porque o Atlético está ainda mais horroroso. Concordo com você, assina embaixo, foi o que eu falei. Ganhou o menos ruim. Foi uma das piores decisões de Campeonato Mineiro que eu vi na vida, um dos piores jogos que eu vi Atlético e Cruzeiro, né, sinceramente. Aí eu pergunto, até que ele reconheceu, o Campeonato Mineiro não vale nada para a grandeza do Cruzeiro, beleza, porque quando ele ganhou no Flamengo, ele falou que era o maior campeonato estadual do Brasil, mais disputado. E não era mentira. Outra coisa, ganhou ontem o título mineiro, jogando mal, mas ganhou, ok, foi a melhor equipe do campeonato com todos os problemas, né? Perdeu para time de Série D, perdeu 3 jogos para time de Série D, ok. Mas, se perder quarta-feira para o Flamengo, o que é muito provável, vai ficar com 15 pontos, 2 ganhos apenas, em 15 disputados. O Campeonato Brasileiro, babau, já era. E o presidente Pedro Lourenço foi bem claro, que ele quer ganhar tudo que ele disputa. Ele não abre mão do Mineiro, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Ele não privilegia, ele foi bem claro, ele não privilegia o campeonato nenhum. Né? Então, realmente, eu não sei. Né? Tinha torcedor ontem, o Tite, claro, ganhou, beleza, legal, tudo certo. Mas quero ver quarta-feira se perder para o Flamengo, como é que fica? Em 15 pontos disputados, ganhar apenas 2. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Complicado, viu? Adriano Alves, aquele goleiro tem que ser punido. Começou por causa dele. Sim, concordo. O Everson, que eu sempre defendi a convocação dele para a seleção brasileira, se ele tinha alguma chance, ontem morreu. Porque um cara irresponsável daquele não pode ir para a Copa do Mundo. Né? E o que ele fez com o Christian foi covardia. O Christian trombou nele. Né? Agora, o juiz muito fraco. Você é um juiz grande ali? Um juiz grande mesmo? Afasta os dois, não tinha briga de ninguém. Mas o juiz esperou, se afastou e ficou olhando. Aí o pau comeu. Né? Walter Santos, aí sim, um abraço. Você tem a lista dos jogadores expulsos? Temos a lista aí, ó. Tá aí, ó. Ah, assim não vai dar pra eu ler não, viu, Rodrigo? Aí fica difícil, tá de sacanagem comigo. Não tem nem como ler daqui, não. Né? Eu sei que do Cruzeiro foram 12, do Atlético 11. 23 jogadores. O árbitro falou que não tinha como dar um cartão para cada um. Pôs na lista, mas isso aí não vai dar em nada, infelizmente. Né? Ah, tem punição pro brasileiro? Parece que não. Parece que não tem punição pro brasileiro. Né? Ah, tem punição para o Campeonato Mineiro do ano que vem. Mas até lá, efeito suspensivo e tal, acabou. Foi uma vergonha que aconteceu, daqui a pouco nós vamos mostrar. Vergonha, né, gente? Vergonha. Jogadores se xingando, se digladiando. Esse Lianco, né? Pô, o cara tá saindo de uma contusão grave, de tendão de Aquiles, mas entrou no campo para brigar e tomou porrada. Esse cara é um péssimo zagueiro e adora a confusão. Adora a confusão. Ó, o erro foi todo do Everson. A gente tem que dizer a verdade. O goleiro que eu mais elogio ultimamente é o Everson. Seleção e tal, acabou. Se ele tinha alguma chance de ir para a seleção com essa palhaçada que ele fez ontem, ele parecia que estava louco. Se jogando em cima do Christian. O Christian errou, né? Foi tentar o rebote, trombou nele. Te garanto, se fosse no primeiro tempo ou o jogo correndo normal, ele iria cair, ia ficar caído para o juiz dar cartão pro Christian. Mas como era final de jogo, o Atlético não ia empatar mesmo, ele foi para porrada. Mal perdedor. Vergonha. Cenas recorrentes que rodam o mundo. O mundo hoje inteiro está dizendo, quer dizer, nós tivemos um clássico dividido com torcidas, um comportamento exemplar dos torcedores, e os jogadores não deram exemplo dentro de campo. Deram um péssimo exemplo. Tá aí, ó. No dia que a gente consegue, depois de 4, 5 anos, colocar as duas torcidas no Mineirão, dividindo o estádio, os jogadores protagonizam essa tragédia horrorosa, essa coisa horrorosa que eles fizeram ontem, né, se digladiando dentro de campo. Que vergonha, que vergonha. Né? Já esse aquele goleiro tem que ser punido. Começou por ele, sim, ô Adriano. Agora outra coisa. Hoje o Thiago Reis foi muito feliz no seu comentário, nosso Thiagão. Serrote, tamo junto. Thiago Reis da Itatiaia. Ele colocou na sua rede social, gente, que mundo é esse? O mundo é que torcedores estão botando na internet, vibrando com a porradaria que aconteceu. Gente, que mundo é esse? Tem cara vibrando porque o Hulk tomou um soco na cara, porque o Lianco saiu arrebentado, porque o Everson saiu com um galo na testa. Tem gente comemorando isso. Tem gente comemorando isso. É uma vergonha, essas cenas aí estão rodando o mundo. Envergonha o Minas Gerais, envergonha o futebol brasileiro, envergonha o Cruzeiro, envergonha o Atlético.
E o pior é ver torcedor comemorando a porradaria que aconteceu. Realmente, né, o ser humano não deu certo. Deus tinha que acabar com tudo que está aqui na Terra e criar uma nova civilização. O ser humano não deu certo. Comemorar a briga, comemorar a porradaria, num dia em que a gente, depois de 4 anos, consegue colocar 2 torcidas no estádio, que se comportaram maravilhosamente bem, pelo amor de Deus. Ele, Almeida, tem 54 anos, você para o Mineirão. Nunca vi uma coisa tão terrível assim. É verdade, Hélio. Eu também não tinha visto, não. Vou colocar na roda o nosso Red Souto, né, que entrou aqui. Red, seja bem-vindo. Eu estou falando aqui, Red, 2 coisas. Hoje eu estava ouvindo alguns comentaristas, tem os baba-ovo e os passa-pano. Parece que o Tite ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro ou a Libertadores. Porque o que eu vi ontem foi um Atlético péssimo e um Cruzeiro menos ruim, que fez um gol e ganhou o título. Não vi nada além disso. Eu não vi progresso, eu não vi jogadas ensaiadas, eu não vi o Cruzeiro vibrante como jogava no passado. Não vi. E disse aqui, o título é merecido para o Pedrinho e para o Pedro Júnior, que investem no clube, que mereciam ganhar um título e quebraram uma hegemonia do Atlético. Ponto. Agora, o Cruzeiro até agora não me convenceu em nada. Quarta-feira vai pegar o Flamengo, muito provavelmente vai tomar uma porrada. E aí? Em 15 pontos disputados, ele vai ter 2, vai continuar lá na zona de rebaixamento? Então eu não vi absolutamente nada de mudança. Eu vi um Cruzeiro péssimo, ganhando do Atlético, que foi pior ainda. Né? E com relação à briga, Regi, eu estou falando aqui, pessoal comentando na internet, que bacana, porradaria, o fulano deu um soco no outro, o outro deu um soco no um. Que ser humano é esse? Que mundo é esse que a gente está vivendo, Red Souto? Seja bem-vindo aí. Boa noite, Genci, boa noite a quem está nos acompanhando. Olha, está complicado, viu? Hoje eu fiquei espantado também com alguns comentários de gente, de profissionais do mundo de futebol, falando que acha legal a briga. Sabe? Não é, a briga, em qualquer situação, Genci, a briga, ela sintetiza o fracasso da civilização. Com certeza. Quando você não consegue resolver as coisas dentro da regra, certo? Dentro do mínimo de civilidade, e vai para uma briga, isso é um fracasso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Certo? Não estou falando aqui que tem que ter sangue de barata, tal, nada disso. Mas a briga ontem foi feia. Foi feia. Foi notícia no mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro que poderia conhecer. Eu até brinquei com um amigo meu, falando, pô, a internacionalização da marca do Atlético do Cruzeiro está sendo feita aí, mas só que a custa de quê? A custa de uma selvageria dessa? Então, assim, eu acho que é bola para frente, esquecer esse passado, esquecer esse constrangimento. Olha, quando eu era moleque, né, assim, às vezes, as pouquíssimas vezes que eu briguei na vida, eu chegava em casa com vergonha, de mim mesmo, inclusive. Né? Poxa vida, eu não consegui resolver uma coisa na conversa. Certo? Mesmo briga de peladinha, de campo. Certo? Então, assim, é uma situação vergonhosa. Agora, vamos para o futebol, Gessi. Só um detalhe. Se aquilo acontece no estádio aqui, todos os jogadores sairiam algemados e presos, porque aqui é proibido brigar, sair na porrada. O cara te dá uma fechada, sai e vai te dar uma porrada. Sabe, tem gente que chama a polícia, ele vai preso. Sabe? Um garoto aqui, se ele der um soco na cara do outro garoto na escola, um menor, chama os 2 pais, eles olham na câmera quem estava errado e pergunta para os pais, você quer que prenda ele? Se quiser, ele vai preso, sai algemado. Porque é pai sério. Sabe? Se fosse num campo de jogo aqui dos Estados Unidos, todos os jogadores que brigaram sairiam presos, algemados e presos. Porque é assim que funciona no mundo civilizado. Mas no Brasil é zona, né? Pode fazer tudo. Nós temos que acabar com isso, com essa zona no Brasil, pô. Sabe? É preciso respeito ao cidadão, ao ser humano, ao colega de profissão. Agora, a culpa, Regis, foi toda do Everson. Ele foi o causador da briga. Isso é preciso a gente dizer. Eu já disse. Eu tenho essa prerrogativa porque eu sou o cara que mais elogia o Everson como goleiro. Adoro ele, acho que ele deveria estar na seleção. E ele ontem foi o grande culpado de tudo que aconteceu da briga dentro de campo. Porque, Regis, você vai concordar comigo, se fosse no primeiro tempo ou no segundo tempo normal, quando o Christian trombou com ele numa jogada em que ele tentava o rebote, o Everson ficaria caído, imóvel ali, para o juiz dar cartão para o Christian e o jogo continuaria. Ele iria ser atendido.
Como o Atlético estava perdendo, era praticamente o último lance do jogo, ele se levantou rapidamente e foi para cima do Christian, o agredindo. Então, a culpa é toda do Everson, não tem outro culpado. Depois todo mundo brigou, todo mundo é culpado. Mas quem começou, né, a fazer o tumulto chama-se Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!